Deus, agradecemos-te porque temos consciência de que cada vez que nos congregamos neste lugar, Tu fazes o favor de estar aqui conosco. Tu estás aqui, Tu és real, Senhor. Mais do que a nossa presença, Senhor. Porque às vezes estamos, mas não estamos. Mas Tu, quando estás integralmente. Não só neste lugar, mas em todo lugar onde neste dia o Teu nome é invocado, é exaltado, é engrandecido. E por aqueles que não podem estar aqui, por aqueles que estão nas missões, pedimos bênção sobre as suas vidas, cuidado, e eu sei que Tu os estás guardando e usando para a Tua glória. Nesta manhã, Senhor, tenho consciência de que só Tu podes, só Tu consegues fazer aquilo que de nenhum de nós consegue, falar do Teu próprio coração a todos nós nesta manhã. Faz isto, Pai. Te peço no nome de Jesus. Amém. Há um trecho em João, capítulo 13. Eu sei que alguns se deram ao trabalho de ler aqueles 2 livros da Bíblia que eu disse que não deviam ler. Ninguém me disse que o fez, mas já sei que alguém o fez. Já vi pelo menos uma mão sorrateiramente fazer assim, já fico contente. Também fez, fico contente com aqueles que estão em casa e também o fizeram. Mas estava a dizer que nesta manhã, ao lermos João capítulo 13, este evangelho eu amo bastante, amo os outros, mas este tem uma particularidade porque o objetivo de João é apresentar Jesus como Deus, como o Filho de Deus. Há quem estranhe, porque há muitas coisas que quem, pelo menos, lê a Bíblia, se dedica a ler um pouco a palavra de Deus, esta carta de amor do coração de Deus para mim, e eu sei que para alguns de vós também, este evangelho é excelente. Alguns acham que é estranho que ele não fale sobre aquilo que os outros evangelhos falam, mas ele também destaca coisas que os outros não destacam. E em si completam-se. E João capítulo 13, verso 1 a 4, onde nós vamos começar a ler, diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Aquilo que vou falar nesta manhã acho que eles conseguem escrever. Amou-nos até ao fim. Mas a Bíblia diz só que amou-os até ao fim. Não aparece aquela letra N. Mas deixe-me incluir, porque nós vamos perceber a razão desta inclusão. Sabe que quando nós temos uma orientação na vida, todos nós nascemos com a consciência de que vamos partir desta vida. Certo? Todos nós. Salvo, como o hino que nós cantamos a dizer: ora vem Senhor Jesus, e se nesta expectativa, estando nós aqui
congregados, estando aqueles que estão a assistir, se Jesus vier, entretanto, enquanto estamos no culto, e se porventura se deparar que alguns de nós saíram daqui, não fique triste, porque não aconteceu nada senão aquilo que Jesus disse, que Ele vinha buscar a sua igreja. Não fique alarmado. Se ficar cá é triste para si, mas para nós já estamos a caminho daquilo que é esperança do nosso coração. Mas a Bíblia diz que amou os seus até ao fim. Quando nós, eu não sei em relação a mim, porque nunca me aconteceu, mas há pessoas a quem já aconteceu, que sabem que, por exemplo, a sua vida está, vamos dizer, a usar a expressão, por um fio. Se, por exemplo, vamos ao médico e o médico diz, sabe, olha, não lhe garanto que a sua vida se prolongue por muito tempo. Damos-lhe uns meses, ou se calhar umas semanas, mas na melhor das hipóteses vamos lá a um ano. Eu já ouvi isto em relação a muita gente e ainda continuo a ver cá muitos desses que levaram uma sina torta. Porque quem determina o tempo da nossa vida aqui é Jesus. Amém? E eu dou graças a Deus por aqueles, não é por aqueles que sobrevivem, por aqueles que Deus mantém, contrariando aquilo que os médicos dizem a respeito deles. Agora, aprecio de alguma maneira aqueles que têm a coragem de saber que as coisas estão determinadas desta maneira, mas continuam a viver, têm objetivos a cumprir. Ao passo que outros já não fazem isso, já baixam os braços, sentem-se desmotivados, acham que não vale a pena. Não, pelo tempo que me resta não vale a pena. Eu creio em todo o meu coração, não sei, nem vou dizer aqui publicamente como é que eu reagiria se porventura alguma vez me acontecesse uma coisa dessas. Não sei, por isso não vou dizer. Mas sei de muita gente que era capaz, e tenho visto muitos neste ministério que se têm mantido, dispostos a cumprir aquilo para o qual sabem que estão preparados para viver. Se, entretanto, a morte como um criado os levar, eles sabem que fizeram o seu melhor. Quando eu leio João 13, e a Bíblia diz que Jesus, antes da festa da Páscoa, ele tinha conhecimento que já estava de partida, diz a Bíblia que já ele sabia que Judas tinha sido enganado pelo diabo e já no seu coração estava esta determinação assente. A certeza era tão grande que a Bíblia diz, aqueles que havia amado, amou-os até ao fim. Porque a festa da Páscoa, para os judeus, era como que o principiar, era uma transição de uma situação de escravidão para uma situação de libertação. Mas a Páscoa para nós não tem o mesmo significado para os judeus. A Páscoa para nós significa redenção, significa remissão. Como nós já uma vez tivemos a oportunidade de ver, alguém pagou um preço pela nossa vida. Quando Jesus, na sua transfiguração, falou com Moisés e com Elias, eles estavam falando sobre a morte de Jesus. E Jesus estava empenhado em ir a Jerusalém para cumprir aquilo que estava no coração de Deus e no seu coração como homem. Jesus sabia ao que vinha. Sabia que não tinha muito tempo para estar entre nós. Veio por amor a nós. Veio por amor à humanidade e sabendo que o tempo que tinha era pouco, Ele fez o favor e pensou, porque Deus pensa em tudo, nós não, somos muito limitados. Mas Deus pensou em tudo, Jesus pensou e disse, não, eu vou arranjar homens que deem continuidade a este trabalho. Amou-os, esteve com eles, cuidou deles. E não é porque agora está perto da hora da sua morte que os desampara. Agora já não posso fazer mais porque estou destinado à cruz. Não.
a Bíblia diz que, tendo-os amado, amou-os até ao fim, não até à morte. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, continua vivo e continua a amar-nos. Humanamente, o casamento é até que a morte nos separe. Mas esta aliança, este pacto, esta afinidade, esta intimidade com Deus vai permanecer para sempre, não acaba com a morte. Porque esta ligação vai prosseguir pela eternidade. Amou-os até ao fim. Não se deixou ficar por aquela situação, bem, eu tenho que fazer isto, vou esquecer uma parte. Não, estou na disposição de ir até Jerusalém para cumprir este objetivo, esta determinação. Ele sabia que era chegada a sua hora. Quando lemos o Evangelho de João, há vários pormenores, pelo menos quem gosta de ler a Bíblia, quem ama a Bíblia, nota, quando, por exemplo, se dá aquele casamento em Canaã e a mãe de Jesus vem e diz, eles não têm vinho. O que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. É um pormenor que é ressaltado várias vezes no Evangelho de João. Eu espero estar a cativar a vossa atenção para o lerem. Não, porque é fascinante. E do capítulo 13 em diante até ao... Alguém sabe? Até ao 21. É tão íntimo, é tão pessoal, porque os outros não significa que sejam muito diferentes, mas este há uma intimidade com os discípulos, há uma abertura do coração dele, como não acontece nos anteriores. De maneira que neste tem uma revelação tremenda, uma intimidade com os discípulos tremenda. Então ele agora já sabe que está na hora, chegou a hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo que Deus tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Tudo estava nas suas mãos. Tudo. Mas continua a dizer, o foco, amou os seus, mas amou-os até ao fim. Não desistiu, não disse, bem, se as coisas estão proporcionadas desta maneira, não vale a pena. O amor, a paixão, o entusiasmo que ele tinha no seu coração por aqueles que eram seus seguidores e por nós, era maior, é maior do que a dor de saber que tinha que ir à cruz pagar um preço tão elevado pela nossa redenção. Eu explico novamente. O amor que ele sentia por nós era maior do que a dor de ir à cruz. Porque foi esse amor por ti e por mim que o levou lá. Não havia outra razão, porque na sua boca nunca se achou engano, ele nunca pecou, não tinha necessidade de ir lá, porque quem peca, o salário do pecado é que é a morte. Jesus nunca pecou, não tinha que ir à cruz, não tinha que passar aquilo que passou. Porquê que ele o fez? Porque nos amou, estava a ocupar o meu lugar e o teu lugar, o nosso lugar. Porque nos amava, não deixou nunca de nos amar, até ao fim. É para dar a minha vida, eu vou fazê-lo. Mas já sabia estas coisas. E estava lá Judas. Não maltratou, não ofendeu. Foi um daqueles que até foi abençoado com lavado-lhes os pés. Esse calou-se, o único que falou foi Pedro, já o vimos aqui. Mas Jesus não deixa o seu trabalho a meio. As pausas fazem parte do processo de Deus,
ou da obra de Deus, ou do amor de Deus na nossa vida. Quando às vezes não sentes que esse amor te está a tocar, te está a alcançar, por favor, eu sei que não pensas mal de Deus, mas não penses que Deus se esqueceu de ti. Vamos pensar numa olaria. Há um lugar aqui perto, que eu já não me lembro onde é, depois se alguém souber diga, que eu digo daqui, onde havia um homem que construiu uma aldeia toda em bonecos de barro. E na olaria, eu pelo menos sei que isto acontece quando o oleiro está a trabalhar o barro e a peça não está a sair como ele quer. Muitas vezes ele volta a amassar tudo e a fazer tudo de novo, começa tudo de novo, mas às vezes há qualquer coisa que falta ali, ele não deita fora, ele não amassa nem nada, põe simplesmente na prateleira e espera um bocado até vir a inspiração enquanto trabalha noutro, e depois vai pegar e diz, já sei o que é que falta aqui. Estas pausas que às vezes tu sentes na tua vida não significam que Deus deixou de te amar. Significa que Deus está a ver a melhor maneira de tocar o teu coração, a tua vida, porque com este amor não se brinca. Ele é capaz de agir em nosso favor. Quando sentires a pausa, não fiques desanimado. Amou-nos até ao fim. O amor pela humanidade foi aquilo que o levou à cruz. A sua atenção, o seu foco, não está na cruz, mas está em nós, naquilo que este trabalho iria fazer em nosso favor. Quando Isaías escreveu capítulo 53, notam que lá no fundo do capítulo diz, ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. E deixe-me dizer, se pensar como eu, e assim que está em casa, se pensar como eu, nem que fosse só por mim, eu acredito que ele se alegrava. Porque eu fui cativado por este amor. Ainda era rapaz novo, tinha 22 anos. E como o pastor Fernando diz, não se pergunta a idade. Nesta idade, eu fui cativado por este amor. Ainda estou apaixonado por Jesus. Ainda o amo, continuo a amar e amarei por toda a eternidade. E estou desejando, já tenho dito isto particularmente a alguns que são da minha idade e mais novos do que eu estou desejando um dia estar com ele, vê-lo, agradecer-lhe, beijá-lo, abraçá-lo e, por favor, deem-me tempo de estar com ele e depois tenham o vosso tempo também. Amou-nos. Quando ele vê o trabalho da sua alma refletido na minha vida, quando eu vejo a glória de Deus refletida na tua vida, estou grato a Deus e Jesus ainda mais se satisfaz ao ver que afinal valeu a pena ter ido à cruz. Ele alegra-se por isso. Alguns não querem saber de Deus, acham que na sua vida, em todo o seu pensar, em toda a sua capacidade e intelecto, não há espaço para Deus. Lamento por si. Eu gostava de ter a sua fé, pois, mas eu não posso dar-lhe a minha fé nem impô-la. Isto é uma questão de que simplesmente nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus e pela fé nós aceitamo-la. Não fizemos nada, é uma questão de graça. A graça de Deus hoje facilita ao homem que não tenha que pagar nada, simplesmente aceitar este amor, esta dádiva.
Jesus podia se ocupar com outras coisas. Já não tenho muito tempo, não me vou ocupar convosco. Olha, já vos fiz crescer, já andei convosco 3 anos e qualquer coisa, façam-se à vida. Não, estou aqui até ao fim. E nós estávamos lá. Sabia que a sua hora era chegada. Nós lemos ali. Jesus sabia que um deles o ia trair. Ainda estão cá? Um deles ia traí-lo declaradamente, mas foi enganado, porque pensava Judas que só o queriam levar para falar com ele, conversar com ele, para saberem algumas coisas, porque publicamente não dava. E a única forma seria seduzir Judas com algum dinheiro, com alguma verba, uma vez que ele era aquele que recolhia ou guardava as ofertas que davam para o ministério de Jesus. Então seduziram-te: nós damos-te este dinheiro para que tu possas trazê-lo para estar connosco, porque não dá para irmos todos, porque dá nas vistas. E quando ele sentiu que afinal não era esse o objetivo, já era tarde. Já era tarde. Sentiu remorso por aquilo que fez, mas não se arrependeu. Todos nós sabemos que houve um que o negou. Sabem o nome dele? Eu já ouvi em casa. Como é que eu consegui ouvir daqui que estavam a dizer? Daqui, quem é que o negou publicamente? Pedro. Então deixe-me só mostrar-lhe uma coisa que eu sei que às vezes passa, porque a Bíblia tem tanto versículo, tanto capítulo, eu não dou conta disto. Por isso é que alguns não leem, mas eu dou conta, procuro dar conta. Peço ao Senhor que me ajude a dar conta. Não foi o único, amigos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, escute. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Está escrito, tem que se cumprir, ou não? Está escrito, tem que se cumprir. E a Bíblia diz: mas Pedro respondendo disse-lhe: Pedro, aprendamos a escutar, aprendamos a ouvir, aprendamos a dar atenção àquilo que a Bíblia nos diz, às coisas que nós ouvimos, não só deste lugar, mas quando nos é ministrada a palavra. Porque Deus pode nos querer dizer alguma coisa, e como o pastor Fernando disse, e com muita propriedade, muita razão, às vezes há coisas que nós não gostamos de ouvir, não é que os outros queiram dizer, precisam de dizer, porque nós não gostamos de ouvir, mas precisamos de ouvir. E bem-aventurados aqueles que à semelhança de fazem isso para nós ouvirmos. Porque nos amam, como o Senhor o faz. Está com os seus amigos na intimidade e diz: sabem, vocês nesta noite vão se escandalizar todos em mim. Todos. E Pedro não aguentou: Senhor, mas por quem é que tu me tomas? Tu já olhaste bem para mim? Tu já sabes que eu não me imiscuo com este grupo. Eu sou diferente. Não vês que até me viste de maneira diferente? E Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca. Por isso é melhor que nós tomemos cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que dizemos, porque Deus não escuta só aquilo que nós dizemos, e a bênção da oração é que às vezes nem sabemos como dizer, mas Ele sabe o que é que nós tencionamos dizer. Até damos erros gramaticais e colossais
Mas ele sabe, não, eu sei qual é a intenção dele. Eu estou a escutar esta oração. E a resposta vem. Pode demorar um dia, ou até 21 dias, como aconteceu com Daniel. Mas Pedro ouviu aquela palavra, devia ter guardado no seu coração, mas ele disse, não, Senhor, tu não me conheces. Eu tenho outra escola. Não, todos nós somos falíveis. Estão cá? Infelizmente, todos nós nos identificamos com Pedro, mas alguns são mais Pedro do que outros. Mas eu disse que não era só ele. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não. Pedro voltou à conversa. Pedro não foi capaz de se aguentar com aquilo que Jesus lhe estava a dizer. Quer dizer, não lhe bastou ouvir uma coisa, meter-se à conversa e levar um puxão de orelhas? Jesus diz, olha, se tu dizes isso, ainda te vou dizer mais. Esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro devia ter ficado calado, mas é impossível. Nós queremos mostrar o quanto amamos o Senhor, o quanto gostamos dele, o quanto estamos a par do que ele fez por nós e do que nós estamos dispostos a fazer por ele. Pedro não se calou e disse, Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E o versículo acabou aqui. Ai não, perdoem. Será que a vossa Bíblia diz? Diz. O que é que diz o resto? Depois de negarei? Não responderam à primeira. Porque aquele dizia respeito a Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. Mas quando ele disse, eu estou disposto, se for necessário, até estou disposto a dar a minha vida por ti. E os outros disseram o mesmo, mas amou-os até ao fim. Estamos aqui, estamos a ouvir. Estás a ouvir, Faria? Tantas vezes não temos sido capazes de cumprir aquilo que nós dissemos, mas Ele não deixa de nos amar. Não deixa de estar a cuidar. Não deixa de estar a fazer a sua obra em nós. Amém. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Voltando nós a João, vou dando aqui uma vista de olhos ao relógio para me orientar. No capítulo 16, por isso é que eu sei que nós amamos Jesus. Eu sei que os que nos ouvem e os que têm possibilidade de nos assistir em casa, eu sei, Deus sabe o quanto nós o amamos. Mas eu tenho que pensar seriamente sobre estas coisas, porque eu posso falhar num momento crucial. Preciso me alimentar dele, me sustentar dele, me manter nele, manter esta intimidade com ele, para quando for a altura da minha decisão, daquela decisão em que é ou não é, mostra agora como é. Eu esteja disposto a fazer como o Abraão e subir ao Monte Moriá para oferecer aquilo que ele pede de mim, nem que seja a minha vida. Publicamente e particularmente, às vezes nós dizemos, não, eu estou disposto a fazer isso, mas vamos devagar, vamos pensar seriamente, porque eu acredito que nós somos capazes. Só que na altura, no momento,
pode escapar alguma coisa. Não digo infidelidade da nossa parte, mas podemos até escandalizar e não sermos capazes. Mas ainda assim eu acredito que Ele continua a amar. Mas aqui neste versículo Jesus diz, no capítulo 16 do mesmo João, verso 32 diz: eis que chega a hora e já se aproxima. Está mesmo aí ao virar da esquina. Esta parte não diz, mas diz: em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Como é que alguém, sabendo que as pessoas agem com ele de forma diferente da dele para conosco, continua a amar? Como é que Deus, conhecendo e sabendo da nossa infidelidade, continua a amar-nos, continua a cuidar de nós, continua a fazer tudo o que está ao seu alcance, porque Ele vai conseguir levar a cabo a sua obra, que é aperfeiçoar o nosso coração e a nossa vida. O sermos novas criaturas, isso vai se realizar na sua totalidade. Há imperfeição, mas ela vai chegar à perfeição. Amém. Obrigado. Amém. Quando depois eu vejo que todos o iam deixar e cada um ia para a sua casa, eu lembro-me daquilo que o nosso pastor falou aqui no domingo. Foram para Emaús. Como é que Jesus sabia? Porque Ele sabe tudo, Ele não precisa que ninguém diga nada acerca de ninguém, porque Ele conhece. Ele conhece. Sabe que o primeiro que está aqui com os ouvidos abertos e com atenção àquilo que se vai dizer é Ele. O Senhor está aqui para ouvir aquilo que se diz acerca da sua pessoa bendita. Ou não? Está sim, Senhor. Temos que aprender que este lugar é santo. Não precisamos tirar o calçado dos pés para não pensarmos que agora vamos criar um grupo diferente. Cada vez que subimos ao púlpito vimos descalços, ou trazemos uma bacia com água para lavar os pés. Não é preciso essas práticas. Mas este lugar é santo e Jesus está aqui. E Ele ouve aquilo que nós dizemos, Ele presta atenção, porque Ele vai usar a sua palavra para alcançar os corações. E a Bíblia continua a dizer que muitos foram para casa, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E nós ficamos a pensar, então, mas Jesus lá na cruz não disse: Deus meu, porque me desamparaste? Mas Ele sabia que estava lá. E o seu amor... Deixe-me dizer isto, porque eu não sou capaz de me conter. Numa situação tão difícil, amou os seus, foi à cruz pelos seus, por aqueles que creem. Não é por um grupo, por uma elite ou por alguém que é mais do que os outros, não. Ele veio para o homem, para toda a humanidade. Deus amou muito que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não há restrição de quem é, nem de nação, nem de povo, nem de língua, nem de cultura, ou de subcultura. É para todos. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Podia não se ocupar com isso. Estava num sofrimento atroz. Podia não ter que orar por estas pessoas que lhe estavam a fazer mal. O cuidado era pelos que amava e até por aqueles que lhe estavam a fazer mal e que sabia que não o amavam. Desce da cruz para que nós creiamos em ti. Mas aquilo não eram eles, era o diabo. E depois ainda tem tempo para ouvir um homem que lhe diz: Senhor, lembra-te de mim. Como? Como é que num sofrimento destes ainda tem o seu ouvido aberto, o seu braço estendido
para abençoar e para salvar. Isto é amor. Isto é amor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe porque é que eu digo que nos amou até ao fim? Porque no capítulo 17, quantos é que já leram João capítulo 17? Sabe se Jesus, se a palavra dissesse, falou estas coisas e disse, há várias vezes em que Jesus vai orar e não sabemos, não fazemos a mínima ideia daquilo que orou. Não é verdade? É. E eu gostava de estar lá para ouvir, como uma mosca, às vezes como nós dizemos, eu gostava de estar lá só para ouvir as suas palavras. Quando ele ensinou os discípulos a orar, ensinou-lhes princípios. Não disse agora vocês vão rezar desta maneira. Não, ensinou princípios. Deus é Pai, Ele está no céu. O seu nome é santo, está acima de tudo. A sua vontade é muito importante. Tudo o que vocês precisarem, peçam-lhe. Mas não se esqueçam de dizer, livra-nos do mal, ajuda-nos, dá-nos o pão, mas ponham as coisas por ordem. Agora, aquela oração que nós pensávamos que nunca iríamos saber, está aqui. Aleluia! Desperte o seu coração. Aquele que pensou, eu gostava tanto de ouvir Jesus orar, está aqui. Ouça, ouça. Olha o verso 9. Eu rogo por eles. Jesus não fechou os olhos, levantou os olhos para o céu, um pormenor. Às vezes nós pensamos, nós fechamos para não nos distrairmos, porque somos um bocado distraídos. Gostamos muito de olhar para o lado. Como eu não sei pescar o olho, fecham um, abrem o outro e ficam a tomar conta das coisas, a ver como elas estão. Jesus orou e disse, eu rogo por eles. Por eles quem? Por aqueles que estavam com ele, que ele ia amar até ao fim. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Eu não entendo. Entendo, mas não consigo compreender. Então tu deste-me, mas são teus. Então se tu me dás uma coisa, é minha ou é tua? É nossa. Porque Deus tem tudo em comum. Tu és de Jesus, tu és de Deus. Tu não tens Deus, tu não tens Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Condenou-se a si mesmo. Mas a Bíblia continua, eu rogo por estes. Mas no versículo 20, eu estou atento à oração que ele está a fazer. E ele diz assim, eu não rogo somente por estes. Estão aqui? Façam sinal, por favor. Não se zangue comigo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles. Eu estou lá, olha, eu sou um destes que está nos aqueles. Aleluia! Eu sou um daqueles que está nos aqueles. Sabe porquê que eu digo isto? Porque ele diz assim, mas também por aqueles que, pela sua palavra, por estes por quem eu orei, eles vão ser enviados, muitos vão ouvir. E hão de crer em mim. E eu rogo também por esses. E Jesus estava a orar por mim. Ainda eu não tinha nascido. Estou lá. Queria ouvir a oração. Está aqui. Mas não leia em casa. Porque lhe pode fazer muita diferença. Leia. Escute, medite, pense, ponha o seu coração nisto. Não rogue somente por estes, mas por aqueles que depois vão ouvir a palavra e vão crer. E assim que ainda não tomou uma decisão, também lhe diz respeito.
Porque a Bíblia diz que Deus vai acrescentando à sua igreja a cada dia aqueles que vão ser salvos. E hoje vai haver grande alegria nos céus. Acha que é em vão que neste dia milhares, milhões, bilhões de pessoas em todo o mundo se congregam para ouvir a palavra e Deus não vai buscar, não deixa as 99 e as 99 ficam bem cuidadas. Não penso que ficam abandonadas. Não abandona 99 para buscar uma. Aquelas que estão bem cuidadas e sabem-se cuidar uns dos outros. Não te afastes daqui, fica aqui ao pé de mim. Mas aquela que está perdida, Ele vai buscar porque ama. Quando nós lemos Efésios, Ele diz que vos vivificou, estando vós mortos em delitos e em pecados. Ele orou por ti na altura. Eu dou graças a Deus porque o meu nome não está. Eu não tenho um nome bíblico. Tenho José. E tanto posso ser o filho de Jacó como o José, pai de Jesus. Não, mas pai de Jesus não quero. Porque é uma grande responsabilidade e eu não sei muito de carpintaria. Prefiro ser o José. Não, o outro também não. Eu sou o José. Mas há muitos que têm nomes bíblicos. Eu não tenho, o meu nome não aparece na Bíblia, mas está ali. Quero abrir bem os olhos e ver. Senhor, tu oraste por mim. Porque me amaste. E quando ainda estava morto em delitos e em pecados, Deus me deu vida. Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos bonzinhos e comíamos a sopa e fazíamos o que lhe era agradável. Não! Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu quando nós éramos pecadores. Eu não vou dizer graças a Deus porque era pecador. Mas se não fosse, não tinha hipótese de salvação. Encaixa. E há um texto que eu amo muito e os meus netos gostam muito. Cristo amou a igreja perdoem. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja não são paredes. É gente de toda a língua, raça, povo, nação, de qualquer idade, qualquer situação, rico ou pobre, seja a condição que seja, ouviu o Evangelho, creu, deu a sua vida a Jesus, foi colocado na igreja. E a Bíblia diz, Cristo amou a igreja, ama a igreja. Para quê? Para a santificar. Mas eu não presto. Vais prestar. Para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Por isso é que eu digo, nós precisamos de passar tempo com a palavra. Quando de manhã se levanta, toma duche. Para quê? Sabe que é à noite, para tirar o suor durante o dia. Porquê é que faz isso? Deixe estar, porque precisa dessa gordura acumulada no corpo. Os outros não gostam do cheiro, é um problema deles. Não, nós precisamos de nos lavar. O corpo lavado com água limpa para virmos cultuar ao Senhor. Mas Jesus faz isto para limpar cá dentro, lavar cá dentro. Deixe estar que está em limpeza, está em obras, está a ser preparado para a santificação. E a Bíblia diz, para apresentar a si mesmo.
Cristo amou a igreja para fazer isto, mas para apresentá-la a si mesmo. Não é para mostrar aos outros, olha, esta é a minha esposa. Vocês já conhecem a minha misé. A minha não, de Jesus. Mas a Bíblia diz para apresentar a si mesma. Ele está a fazer isto porque ele, quando olhar, ele vai dizer: eu gosto do que vejam. Eu amo isto. Isto não. Eu amo a igreja. E somos nós ali todos juntos, lindos de morrer. Esta parte não ouçam. Para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Dou graças a Deus porque as minhas vão acabar. Aliás, ainda não as tenho. Só para aqueles que têm problemas na vista é que veem que há, mas não há. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo amou a igreja para apresentar a si mesmo como uma coisa simplesmente gloriosa. Ele vai e depois apresenta a si mesmo e diz: Pai, esta é a noiva que eu escolhi. E o diabo não fez por menos. Se tu queres esta gente para fazer parte da tua igreja, tu tens que pagar o preço. Eu vou amá-los até ao fim. Eu vou amá-los até ao fim. E deixe-me, porque eu vou terminar. Ele disse: está consumado. Voltando nós ao capítulo 13 de João, dê-me só mais um minuto, depois já sobem, porque enquanto sobem e não sobem, depois perdem este bocadinho e eu não queria. Prometo que já é só ler estes versículos e mostrar-vos a razão de tudo isto. João capítulo 13, novamente, verso 12. Passa, por favor. Diz assim: depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Fez isto porque os amava. Mas amava até ao fim. E isto fazia parte do seu plano. Amar também é lavar os pés. É. Não, eu não me vou descalçar para ninguém fazer isso a mim, mas é. O verso 12 diz isto: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Senhor, por favor, não peças isso de nós, porque nós não somos capazes. Se encontrássemos algum Pedro, dávamos-lhe um par de fatias de pão para ele fazer uma sandes ou uma tosta. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E vão concluir desta maneira: este amor é para ele revelar o Pai. Este amor é para Jesus mostrar o quanto nos ama e nos remiu, comprou. E depois é para nos ensinar a viver desta maneira.
Eu sei que é difícil. Nós, alguns ainda todos nós estamos em obras. Estamos em fase de construção. Mas tenham por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar. Eu ainda posso não ser capaz de amar como Ele amou. Mas esse é o objetivo dele para a minha vida. Senhor, eu quero que isso aconteça em mim. Para si em casa, peça ao Senhor, Senhor, eu quero que isso aconteça em mim. Eu quero que estás disposto a viver como tu viveste, a tomar esse exemplo de abnegação, de humildade, porque tu és não um Senhor qualquer, tu és o Senhor que criou os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, que guardas a verdade para sempre. Mestre, porque não há nenhum como Ele. Os outros ensinavam a palavra porque a tinham aprendido e ensinavam por aquilo que estava escrito. Ele dizia, está escrito, eu porém vos digo. E ele disse, ide e levai as pessoas a guardar, ensinem as pessoas a guardar tudo o que vos tenho ensinado. O que é que ele ensinou? Este mandamento. Amem os outros como eu vos amei. Podem subir os músicos e os irmãos podem ficar de pé também, por favor. E vamos orar. Hã? Não, este é para eu me regular, para não me exceder. Mas posso, não seja por isso. Pronto. Senhor, nesta manhã, nós estamos, Senhor, deslumbrados, maravilhados com a Tua palavra, com aquilo que Tu fizeste. E nunca é demais lembrarmos disto. Mas, Senhor, nesta manhã, oramos. Não oro sozinho, oramos no nome de Jesus para que a palavra que foi semeada, para que aqueles que ainda não percebem nem entendem o quanto Tu os amas, desperte no coração deles curiosidade para se voltarem para Ti. Santo Espírito, rogo-te, nem preciso de o fazer porque eu sei que este é o Teu trabalho, a Tua função. Que hoje haja grande alegria nos céus por aqueles que se vão render, entregar incondicionalmente a este amor tão sublime e nobre, que não pede nada em troca, somente pede que nós sejamos dispostos a crer e a aceitar. Que aqueles que têm dificuldade em perceber, percebam. Que aqueles que ainda não são capazes de amar como Tu, Senhor, que Tu faças esta obra na nossa vida. Deixaste este exemplo para nós, não é para ficar como exemplo, é para nós praticarmos também. É nossa responsabilidade, porque as pessoas vão saber que nós somos Teus discípulos, se nós nos amarmos verdadeiramente. Obrigado pela Tua palavra e faz aquilo que Tu queres nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.